Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live do programa E Mais Gestante, em parceria com a Extra Med. Então, esse ano de 2024, estamos fazendo uma série de lives para trazer mais conhecimento para a sua gestação. E hoje é a nossa quinta live. Se você não assistiu as outras, você pode assistir no canal do YouTube. Eu recomendo fortemente que você assista, pois o conteúdo está incrível. E hoje o tema da nossa live será quantos quilos ganhar durante toda a gestação. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês, para quem não participou. Então, eu me chamo Nayara Coelho, sou mais conhecida como a Nutri das Gestantes. Desde 2020, eu faço atendimento exclusivo a gestantes e a mulheres que desejam engravidar. E aí já foram mais de 1.800 atendimentos espalhados por toda a parte do Brasil e pelo mundo também. Então, meu foco mesmo é trabalhar com mulheres que estão nessa fase tão maravilhosa da vida e ao mesmo tempo tão desafiadora que é a gestação. Aqui também dá um pouco mais do meu currículo, então, o meu foco atualmente é trabalhar com a fertilidade, a gestação e, consequentemente, eu atendo muitas mulheres com diabetes gestacional. E se você ainda não conhece meu trabalho, pode me procurar lá nas redes sociais, no meu Instagram, é o @NutriDaGestantes, que será um prazer compartilhar ali mais a gestação com vocês. O nosso tema de hoje é um assunto que gera muito medo, muita ansiedade, assim como vários assuntos da gestação causam esse medo nas mulheres, que é a balança. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua gestação, já se perguntou, já se questionou sobre qual é a quantidade ideal, qual que é o peso ideal que você deve ter para você ter uma gestação saudável. E esse é o nosso tema de hoje. Então, na gestação, será que existe um número específico que você deve ganhar? Como vai ser esse ganho de peso? Será que você pode emagrecer estando grávida? Então, esses são alguns dos questionamentos que eu recebo diariamente no meu consultório. E é isso que eu quero falar com você para que você se sinta mais calma, para que você se sinta acolhida, porque realmente é o medo de muitas mulheres. E na gestação, quando nós falamos de medo, muitas vezes nós ficamos travadas ali, sem saber o caminho, sem saber a direção. Infelizmente, muitos médicos acabam usando o medo para coagir as mulheres, para muitas vezes falar que o bebê está, né, a mulher está acima do peso, que não pode ali fazer um parto normal por conta do peso, e isso não deve acontecer, tá? Eu quero trazer esse alerta para vocês, para que vocês entendam sobre o ganho de peso na gestação, para que muitas vezes o profissional que esteja acompanhando ali vocês não possam utilizar de argumentos como ganho de peso para conduzir para um caminho que não se deve durante o pré-natal, tá certo? Então, a balança ali traz esse medo, essa ansiedade, e aí a gente fica se perguntando quanto que deve ser o ganho de peso na gestação. E o que eu quero dizer aqui, que eu já falo para as minhas pacientes, que eu já uso isso nas redes sociais, que não existem números mágicos. Então, a gestante, a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações. Então, não é porque a sua prima, a sua vizinha teve ali um número de ganho de peso que você deve ter também. Então, não existem números mágicos ali que a gente tem que colocar para todas as mulheres. O ganho de peso, assim como vários pontos da gestação, é individualizado. A gente precisa entender quem é você. Como que era o seu ganho de peso antes de você engravidar? Será que você vem progressivamente ganhando muito peso nos últimos anos? Ou será que muitas mulheres passaram por isso de ter ganhado mais peso na pandemia? Então, será que você lá em 2020 ganhou muito peso e até agora, 2024, não conseguiu ele voltar para o seu peso habitual? Então, a gente tem que entender em que contexto você está. Então, não existem números mágicos, a gente precisa entender ali qual que é a composição do seu corpo. Então, cada mulher tem uma composição diferente, embora tenha o mesmo peso. Então, se nós pegarmos ali duas mulheres que têm 70 quilos, uma pode ter 70 quilos, mas ter uma composição corporal com mais gordura,
A outra também tem 70 quilos, mas ela tem mais massa muscular, ela é mais alta. Então, a gente precisa entender ali primeiro da composição corporal, para depois a gente definir qual será o ganho de peso ideal para você durante a gestação. Então, a primeira coisa que eu quero que você repita comigo: não existem números mágicos. Então, antigamente, as pessoas falavam muito sobre ganhar 1 quilo por mês. Só que isso também é um mito, porque no primeiro trimestre a gente não espera ganho de peso. Então, o primeiro trimestre, que são ali os 3 primeiros meses de gestação, se a gente usar essa regra, já teria ali 3 quilos. Sendo que, na verdade, no primeiro trimestre a gente não espera ganho de peso, e pelo contrário, a gente pode até ter perda de peso devido aos sintomas comuns dessa fase. Então, esse aí é o nosso combinado para você não se comparar, para você ter ali a noção de que cada mulher vai ter uma história e que existe um número para cada mulher. E aí, quanto que deve ser então esse ganho de peso? O ganho de peso, ele é calculado de acordo com o seu IMC. O IMC é um cálculo muito básico que a gente faz, que é o seu índice de massa corporal. Então, nós pegamos o seu peso pré-gestacional e nós dividimos pela sua altura ao quadrado. Essa divisão, essa conta muito simples, muito básica, vai nos dar um diagnóstico nutricional. Esse diagnóstico vai nos dizer se você estava abaixo do seu peso antes de engravidar, se você estava no estado de eutrofia, que é um estado ali de peso adequado para a sua altura, ou se você já estava num estágio que já estava acima do peso para a sua altura, se você já estava ali pré-obesa, na pré-obesidade, ou se realmente a obesidade já estava instalada antes de você engravidar. Então, essa conta muito simples, muito básica, que você pode fazer, inclusive agora, pode pegar a calculadora aí e fazer o seu índice de massa corporal utilizando o seu peso pré-gestacional, então o peso que você tinha antes de engravidar. E esse peso deve ser bem próximo ali do positivo. Se você não souber o seu peso, utiliza o primeiro peso da consulta ali do pré-natal. Então, o peso, quando você for ao consultório do médico, o médico te pesou, você tem ali o peso pré-gestacional, o peso que seria o peso do primeiro trimestre, a gente utiliza como peso pré-gestacional. Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos ali a uma classificação do seu estado nutricional. Se você estava no estado de eutrofia, se você estava dentro do seu peso ideal, você vai ter ali uma margem de ganho durante a sua gestação, que é maior do que que é maior do que, do que aquelas mulheres que estão obesas. Então, se você está eutrófica, você tem uma margem de ganho maior do que as mulheres que estavam obesas antes de engravidar, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Cada mulher vai ter uma faixa de ganho de peso de acordo com o seu estado pré-gestacional, tá certo? Então, essa conta você pode fazer. E aí, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre essa conta. Lembra que eu falei que nós poderíamos ter duas mulheres ali com 70 quilos e uma ter mais gordura e a outra ter mais massa muscular? Exatamente. Essa conta, o IMC, ela não leva em consideração a composição corporal. Então, muitas vezes, uma mulher que pratica atividade física, que tem uma boa alimentação, ela pode ser considerada obesa, pré-obesidade ali no IMC mais elevado, por conta da estrutura corporal dela ter mais pesada, ter mais músculo. Isso não significa que ela está pré-obesa, significa que ela tem mais músculo na sua composição corporal. Então, essa é a reflexão que eu faço. Por isso que o profissional que está te acompanhando, ele precisa ter esse olhar. Então, nós estamos diante de uma mulher que é pré-obesa, que está com seu IMC alto por conta de massa muscular gorda ou por conta de massa muscular de composição corporal, né? De massa muscular ou de gordura? Qual que é a realidade dessa mulher? Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente faz um cálculo errado e aí a mulher que muitas vezes é mais pesada porque tem mais músculo acaba entrando numa uma classificação de obesidade por conta de ser um método de avaliação muito simples, que não leva em consideração a composição do seu corpo. Então, isso é um adendo que eu faço aí para as praticantes de atividade física que tinham um corpo mais musculoso antes de engravidar. E
aí, eu trouxe essa tabela que é para mostrar para vocês como que é essa divisão de ganho de peso. Então, hoje nós temos uma recomendação atual sobre o ganho de peso para mulheres brasileiras. Então, para quem é brasileiro, hoje nós temos uma recomendação diferente da que nós utilizávamos antes, que era da Organização Mundial de Saúde, que era lá de 95. Hoje nós temos uma recomendação mais atual e que leva em consideração a nossa população brasileira. Então, se lá no seu IMC você estava dentro da faixa de eutrofia, você deve ganhar até 13 semanas, no máximo 700 gramas. Então, no primeiro trimestre, o seu ideal será ganhar no máximo 700 gramas. Ou então perder até 1,8 kg, que não teria problema. Agora, seguindo aqui, ó, eutrofia. Então, primeiro trimestre, perder 1,8 kg ou ganhar até 700 gramas. Depois de 13 até 27, que é o segundo trimestre, você vai ter uma margem de ganho ali de 3,1 kg até 6,3 kg. E aí depois, no terceiro trimestre, que é o momento da gestação que a mulher mais ganha peso, que vai de 27 até 40 semanas, ela tem ali uma margem de 8 até 12 quilos de ganho. Então, ou seja, a gente não pode ganhar os 12 quilos, embora seja recomendado ganhar 12 quilos, a gente não pode ganhar esses 12 quilos de uma vez só. Vamos supor, estou ali com 20 semanas e já ganhei os 12 quilos. Não, a gente tem que distribuir esse ganho de peso conforme os trimestres. Então, no primeiro trimestre a gente ganha menos e no terceiro trimestre a gente ganha mais. Então, se o seu ganho de peso está acelerado agora no começo da gestação, cuidado, porque no final é o momento que você mais ganha peso, tá? Agora, se a mulher está obesa, aqui com IMC maior que 30, olha só o ganho de peso total que ela deve ter. 7,2 kg no total, sendo que vai ser distribuído ao longo da gestação. Então, aqui no primeiro trimestre não ganhar nada, no segundo trimestre ganhar de 1 kg até 2,7 kg e no terceiro trimestre ganhar de 5 a 7,2 kg. Então, também vai ser diferente para a mulher que está obesa. E aí, nós temos aqui, deixa eu ver se. Ah, eu não coloquei. Mas nós temos um aplicativo que é chamado Peso Gest BR. Posso até deixar aqui no comentário para vocês. Peso Gest BR é um aplicativo que a gente usa para fazer essa curva de ganho de peso. Você pode baixar, inclusive, para você ir acompanhando. Então, esse aplicativo, ele mostra em curva como que é o seu ganho de peso. Aqui, ele começa a contar a partir de 10 semanas de gestação e vai até 40. Cada bolinha dessa aqui é uma marcação de peso de uma semana, né? Cada semana. Então, aqui foi com 10 semanas, aqui com 15, aqui com 20, aqui mais ou menos com 26 semanas, aqui com 30. Então, essa bolinha azul é para cada avaliação de peso. Para essa mulher aqui, o ideal é ela se manter na faixa mais escura. Então, esse rosa aqui mais escuro. Ou seja, se a gente olhar, essa mulher ela está ganhando peso acima do que ela deveria. Então, essas bolinhas aqui deveriam estar dentro dessa faixa rosa de normalidade, tá? Então, essa curva que a gente faz para saber se você está dentro do seu peso adequado ou não. Então, você pode baixar esse aplicativo e você utilizar para monitorar o seu ganho de peso. Se essa marcação aqui começar a vir para essa parte branca, a gente significa que o peso está muito alto, o ganho de peso está muito acelerado. E se essa marcação aqui das bolinhas estiver nessa parte inferior branca, significa que você está ganhando menos peso do que você deveria. Ou seja, a gente precisa estar aqui nessa faixa rosa, de preferência dentro da faixa rosa escuro. Então, para cada estado nutricional, a gente vai ter uma cor, que as cores vão ter uma faixa ali de adequação, uma faixa de prioridade de ganho de peso. Então, essa ferramenta é muito importante, que é uma forma visual da gente ver ali o ganho de peso que deve ser para nossa gestação e se a gente está seguindo a nossa meta. Aqui eu deixei também para vocês como que é feita a distribuição do ganho de peso na gestação.
Porque o bebê ele ganha peso e não só o bebê, nós temos outras partes do corpo que também ganham peso, como por exemplo o líquido amniótico. Então, 1,1 kg mais ou menos é do líquido amniótico. Nós temos o aumento das mamas também, que é em torno de 800 gramas. Nós temos o útero se expande, ele cresce, então ele também pesa. A placenta, que também vai contabilizar o ganho de peso, ali cerca de 1,1 kg. Nós temos o bebê em si, que vai ganhar peso, então a gestante ali, ela finaliza a gestação com 3 quilos, 3,5 kg, o bebê, de ganho de peso do bebê, então mais ou menos ali 3 litros de 100, ou 3 quilos de 100. Tem o sangue também, o sangue que aumenta, dobra, triplica de volume o sangue da mulher gestante. Então, tudo isso compõe o ganho de peso. Além disso, também nós temos aumento da massa gorda mesmo, do tecido adiposo da mulher. Então, a mulher gestante, ela faz um estoque maior. Por isso que fica ali os pneuzinhos, né, na região das costas, as gordurinhas aqui, na região do quadril. Então, isso faz parte. A mulher, ela tem um aumento de ganho de peso devido à reserva gordurosa que aumenta na gestação. E cada mulher é única. Isso aqui é uma média que a gente faz de distribuição de ganho de peso, não quer dizer que seja assim para todas. Então, existem mulheres que ganham um mínimo de peso durante a gestação e o bebê consegue se desenvolver de forma totalmente saudável. Só que na grande maioria dos casos é essa distribuição que a gente faz, que dá em torno ali dos 12 quilos de ganho de peso, em média, que é uma mulher que está dentro do seu peso adequado para a gestação, antes de engravidar. E a pergunta que eu deixo aqui também, posso emagrecer durante a gestação? Então, eu recebo demais esse questionamento, porque muitas mulheres se sentem aflitas por já estarem acima do peso. E aí, quando engravida, bate aquele desespero e deseja emagrecer para ter mais saúde na gestação. E o questionamento que eu faço, é fácil emagrecer? A gente consegue emagrecer de forma rápida, de forma eficaz, sem estar grávida? Muitas pessoas têm dificuldade, e para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, emagrecer é um processo difícil, é um processo que leva um longo prazo, não é um processo a curto prazo. E quando nós falamos de gestação, nós temos que lembrar que é um momento da vida onde os hormônios estão agindo na mulher, onde nós temos várias questões ali comportamentais para trabalhar, existe aumento da fome, existem os sintomas que podem gerar ali aversão a certos alimentos. Então, antes de pensar em emagrecer na gestação, pense que nesse momento você precisa nutrir o seu bebê, você precisa ter nutrientes na sua alimentação. E antes de emagrecer, a gente poderia pensar em controlar o seu ganho de peso. Ao invés de lutar com todas as suas forças para emagrecer, foque, se concentre em controlar o seu ganho de peso, assim como nós vimos ali na curva, para que o seu ganho de peso permaneça dentro da linha adequada, porque essa é o nosso melhor caminho, a nossa melhor opção. É possível emagrecer? Em alguns casos é possível. Em alguns casos a gente pode monitorar o emagrecimento de uma forma bem lenta para que não atrapalhe a gestação. Mas na maioria dos casos, eu sempre oriento você controlar o seu ganho de peso ao invés de tentar emagrecer, certo? Agora, se você tiver dúvidas sobre esse ganho de peso, deixe nos comentários que nós vamos pegar os comentários de vocês, vamos responder também. Faça o seu IMC pré-gestacional para saber qual que é a sua classificação e baixe o aplicativo Peso Gest BR para você fazer aquela curva de ganho de peso e você saber qual é a sua posição dentro da curva. Se você já está na parte branca superior, se você está na parte branca inferior, está perdendo peso. E tudo isso são ferramentas para que você seja a protagonista do seu pré-natal, para que você realmente tenha o controle da sua gestação e você consiga ali seguir agora nessa fase de forma mais saudável possível. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, por participar dessa jornada
durante esse ano e fique atenta aos canais de comunicação da Extramed, que em breve nós avisaremos a próxima data da nossa live número 6. Muito obrigada, até já!